Olá, estrelas do conhecimento, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre algo realmente incrível, a evolução. Mas não se preocupem, não estamos falando de uma festa de monstros evoluídos, pelo amor de Deus. Estamos falando de como as criaturas da Terra mudam ao longo do tempo, como uma grande aventura de transformação. O que é evolução, professora? Boa pergunta. A evolução é como uma grande história de mudanças. Imagine que somos todos parentes distantes num grupo antigo de seres vivos, um ancestral comum. Agora, todos nós somos como diferentes capítulos dessa história. À medida que o tempo passa, nós e nossos parentes mudamos um pouco para nos adaptarmos melhor ao ambiente. Como um conto de fadas, professora? Exatamente. É como se a vida na Terra fosse um grande conto de fadas, cheios de personagens que mudam ao longo das páginas. Por exemplo, vamos falar sobre as girafas. Imagine que as girafas de antigamente tinham pescoços mais curtos, mas algumas cresceram pescoços mais longos para poder pegar folhas nas árvores altas. Com o tempo, essas girafas de pescoço longo se deram bem e as de pescoço curto tiveram mais dificuldade de encontrar comida. Então a próxima geração de girafas acabou tendo pescoços mais longos. Isso é engraçado! Sim, é um pouco engraçado, mas também é muito interessante. A evolução acontece porque a vida está sempre enfrentando desafios e se adaptando para sobreviver. Pense nisso como uma grande aventura, onde os personagens se transformam para enfrentar os obstáculos. Isso parece emocionante, né, professora? É emocionante. E o melhor de tudo é que a ciência nos ajuda a entender essa história da evolução. Podemos estudar fósseis, DNA e muitas outras pistas para descobrir como a vida na Terra evoluiu ao longo de bilhões de anos. Espero que agora todos estejam mais animados para aprender sobre a emocionante história da evolução. Bem, minha gente amiga, evolução é um processo pelo qual as espécies de seres vivos mudam gradualmente ao longo do tempo. Essas mudanças ocorrem devido a vários fatores e a teoria da evolução nos ajuda a entender como a vida na Terra se desenvolveu. Vamos citar os principais pontos. Seleção natural. Charles Darwin propôs a ideia da seleção natural. Isso significa que indivíduos com características melhores adaptadas ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo essas características para a próxima geração. Segundo, variação genética. Cada ser vivo é único e tem diferenças em seus genes. Essas variações genéticas são a matéria-prima da evolução. Terceiro, mudanças graduais. A evolução, gente, ocorre ao longo de milhões de anos, em pequenas etapas. Não é um processo rápido, mas gradual. Quarto, evidências da evolução. Existem várias evidências que apoiam a teoria da evolução, incluindo fósseis, anatomia comparada, embriologia e a similaridade do DNA entre espécies. Quinto, especiação. Ao longo do tempo, populações separadas podem se tornar tão diferentes que se tornam espécies distintas. Isso é chamado de especiação, certo? Sexto, homologia. Gente, estruturas semelhantes em diferentes espécies, como os ossos das asas de morcego e as mãos humanas, são evidências de ancestrais comuns. Sétimo, extinção. Algumas espécies, minha gente amiga, não conseguem se adaptar às mudanças ambientais e se extinguem. Isso é uma parte normal da evolução. A extinção é uma parte normal da evolução. Oitavo, evolução humana. A espécie humana também evoluiu ao longo do tempo, a partir de ancestrais comuns com outros primatas, como os macacos, minha gente amiga. Em resumo, a evolução é um processo pelo qual as espécies mudam lentamente ao longo do tempo, impulsionadas pela seleção natural e também outras forças. Ela é suportada por uma variedade de evidências científicas e é fundamental para a nossa compreensão da diversidade da vida na Terra. Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin são dois cientistas importantes
na história da biologia, especialmente no campo da evolução. Ambos contribuíram para o desenvolvimento das ideias sobre como as espécies mudam ao longo do tempo, mas suas teorias eram diferentes. Jean-Baptiste Lamarck nasceu em 1744 e morreu em 1829. Lamarck foi um dos naturalistas franceses que propôs uma teoria da evolução antes de Charles Darwin. Sua teoria, conhecida como Lamarckismo, ou teoria da herança dos caracteres adquiridos, afirmava que os organismos adquiriam características ao longo de suas vidas, que eram transmitidas aos descendentes. Por exemplo, ele argumentava que se uma girafa esticasse o pescoço para alcançar folhas mais altas em árvores, seus descendentes teriam pescoços mais longos. Embora as ideias de Lamarck tenham sido inovadoras para sua época, elas foram posteriormente substituídas pela teoria da evolução de Charles Darwin. Charles Darwin nasceu em 1809, minha gente amiga, e morreu em 1882. Charles Darwin, um naturalista britânico, é mais conhecido por sua teoria da seleção natural. Ele formulou a ideia de que as espécies evoluem ao longo do tempo, por meio da seleção natural, na qual as características mais adaptativas para o ambiente aumentam a probabilidade de sobrevivência e reprodução. As características vantajosas são passadas para a próxima geração, resultando em mudanças na população aí ao longo das gerações, ok? A teoria de Darwin apresenta em seu livro A Origem das Espécies, de 1859. É amplamente aceita a teoria de Darwin e serve como base para a compreensão moderna da evolução. Ela é apoiada por evidências científicas e é conhecida como a teoria da evolução darwiniana. Em resumo, minha gente amiga, Lamarck propôs a ideia da herança de características adquiridas, enquanto Darwin é conhecido pela teoria da seleção natural como o mecanismo primordial da evolução. A teoria de Darwin é a base da biologia evolutiva contemporânea. No reino da natureza, um segredo a desvendar, a história da vida, a evolução vou contar. Era uma vez um passado distante e brilhante, num mundo cheio de vida, um enredo fascinante. Na terra os seres vivos, numa grande dança sem parar, evoluíam e mudavam para a hora de se adaptar. A evolução é uma jornada, uma aventura a seguir, com personagens variados, todos prontos para evoluir. Imagine um sapo que um dia quis voar, com o tempo e a adaptação, suas asas foram se formar. O pescoço da girafa era curto a começar, mas esticou-se tanto para as folhas alcançar. Os dinossauros gigantes reinavam com majestade, até que o meteorito trouxe a escuridão à cidade. Os mamíferos, então, ganharam seu espaço, com pelos e dentes afiados, enfrentaram o desafio com o braço. A evolução é como uma história sem fim, sem dúvida. Como cada nova geração, a vida na Terra se ajusta. Então, minhas amigas e amigos, aprendam com este cordel. A evolução é uma dança constante, um conto tão fiel. Na natureza todos mudam, todos vão se moldar. É assim que a vida evolui, é fácil de se admirar. Espero que tenha gostado desse cordel sobre evolução. Uma história tão incrível que toca até seu coração, meu coração, nossos corações. Beijos, minha gente amiga. Até a próxima aula, meu querido e minha querida. Dai Top News, educação no Brasil. Prof. Dai Bioverso, faça parte deste universo.